Olha só, racismo e homofobia estiveram novamente na pauta do noticiário nessa semana e a gente traz essa discussão aqui para o Bom para Todos. A Justiça de São Paulo acatou um pedido do Ministério Público e tornou ré a mulher. Ao mesmo tempo, tem uma discussão sobre a imprescritibilidade do crime de injúria racial no STF, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Está acontecendo essa discussão. Nessa semana, o ministro Cássio Nunes Marques, esse que tomou posse passado, foi encaminhado pelo governo Bolsonaro, ele defendeu que o crime de injúria racial não é imprescritível. Para ele, se passados 8 anos do fato e não houver punição, o criminoso não vai poder ser punido, porque o crime não pode ser comparado justamente ao racismo, que é imprescritível. Até agora, 2 votos foram dados em relação ao caso. O ministro relator Edson Fachin votou em favor de equiparar a injúria racial ao racismo e torná-lo, então, imprescritível também, e Nunes Marques, que divergiu, então, dessa opinião. Sobre isso, a gente conversa um pouquinho agora com a Margarete Pedroso, que é procuradora do Estado de São Paulo e é também coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Legislativo da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. É sempre um prazer receber você aqui, Margarete, tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu, muito obrigada ao convite, boa tarde a todas, a todos e a todos que nos assistem nessa tarde. Margarete, explica pra gente... essa discussão de equiparar a injúria racial ao crime de racismo, e a gente viu agora o caso dessa moça, dessa mulher, né, que foi denunciada por crime de injúria racial. É válida essa discussão de tornar os dois imprescritíveis? Como que você analisa essa situação? Sim, eu acho que é válida e é imprescindível essa discussão. Na verdade, é uma discussão que chega agora no plenário do Supremo, mas uma discussão que já estava consolidada no STJ e na própria primeira turma do Supremo Tribunal Federal, como que a injúria racial fosse, sim, imprescritível, porque é um apêndice ao crime de racismo. Não existe injúria racial se não for em decorrência do racismo. E é importante lembrar que o crime de racismo, desde o ano passado, por uma decisão do Supremo, também extensivamente é aplicado aos casos de homotransfobia. Então, é imprescindível essa discussão, porque senão a impunidade, a mudança de mentalidade e da cultura que é homofóbica e que é racista, que perdura na nossa sociedade, vai permanecer, né? A injúria racial, na verdade, é o tipo mais comum, só que é um crime de pequena gravidade, é um crime apenado com pouca pena, de modo que ela prescreve muito mais rápido. Então, é muito mais fácil que a impunidade permaneça. Como que a gente diferencia a injúria racial do racismo? Qual é a principal diferença? Bom, para a jurisprudência, tá, é importante destacar isso, porque essas definições que sempre se fala e que se lê, é uma definição criada pela jurisprudência. Historicamente, a injúria racial, ela nasce da vontade do legislador em se tipificar aqueles crimes que são ofensas decorrentes de raça, de etnia, de religião, de deficiência ou de orientação sexual. Entretanto, a jurisprudência ela acabou criando aí, né, uma diferenciação entre a injúria racial e o racismo, parecendo que a injúria racial não é racismo. Então, para a jurisprudência, injúria racial é aquela ofensa dirigida a uma pessoa determinada, então, que afeta a sua honra, a sua dignidade. Então, por exemplo, chamar, né, como foi o caso da padaria, de seu viado fedido, ou seu negro feio, isso seria injúria racial. Já o crime de racismo é aquele que são ofensas que atingem a toda a coletividade, a todo um grupo que seja o grupo que seja daquela raça, daquela religião. Então, eu odeio gays, eu odeio lésbicas, eu odeio negros, negros têm que morrer. É algo que atinge toda uma coletividade e que não é dirigido a alguém especificamente.
Mas, quando a gente estabelece essa diferenciação, e isso é bem importante dizer, porque isso fez parte da sustentação oral do Paulo Lotti, lá no julgamento do Supremo, na semana passada, quando a jurisprudência estabelece essa diferenciação, e a gente repete essa diferenciação, dá a impressão que nós estamos excluindo a injúria racial do crime de racismo. O que não é verdade. A injúria racial é uma espécie do crime maior, que é o crime de racismo. Porque não existe injúria racial se esse indivíduo que é vítima da injúria não pertencer a esses grupos que são definidos por classe, religião, orientação sexual ou gênero. Então, há uma diferença, mas uma diferença apenas de conceito, mas a injúria racial também é uma espécie de racismo. O que fica parecendo às vezes é que se usa a injúria racial para amenizar de alguma forma a punição para determinado praticante daquele crime. Exatamente, porque a injúria racial ela é um crime de bem menor gravidade, ela é punida com 1 a 6 meses de detenção. A ação penal na injúria racial é uma ação penal pública condicionada à representação, quer dizer, o ofendido tem que ir lá e dizer que quer mesmo que a ação prossiga, senão esse crime ele decai em 6 meses, tá? E mais, a injúria racial, aí ela seria prescritível, e prescreve em pouquíssimo tempo, porque a pena é muito pequena. Ela pode prescrever até em 4 anos, se a gente analisar a pena em concreto. Então, dizer que o crime de racismo é apenas uma injúria racial, na verdade, nada mais do que se está alimentando a impunidade desses crimes que são tão importantes de terem uma resposta efetiva do Estado para a sociedade, justamente para que nós possamos mudar algo que é estrutural, que é uma violência estrutural e decorrente do racismo e da heteronormatividade que impera na nossa sociedade e no sistema de justiça. Já o racismo, ele é um crime, o racismo ele está, né, protegido a nível constitucional, tá? Ele é definido pela Constituição como um crime imprescritível. Tem ação penal pública incondicionada, quer dizer, independe da vontade do ofendido, até porque atinge toda a coletividade, toda a sociedade. E tem uma pena maior, que é de reclusão de 1 a 3 anos, né? Então, entender que a injúria racial realmente é simplesmente uma injúria, uma ofensa individual, e que não é um apêndice de um crime maior, que é o racismo, nós estamos aí contribuindo para a impunidade. Mas você tem toda a razão, a maior parte dos fatos, né, mesmo porque essas pessoas que são agredidas e ofendidas em razão da raça, em razão do gênero, em razão da orientação sexual, elas são ofendidas muitas vezes, e na maior parte das vezes, pessoalmente também, né, ou só pessoalmente. É isso que faz com que a agressão seja efetiva e seja direcionada a essa pessoa. E não existe, eu repito, injúria racial sem racismo, né? Não existe homofobia, injúria em razão de homofobia, sem a homofobia, o crime de homofobia, né? Então, isso é muito importante dizer, né? E o próprio legislador quis prever a injúria racial para tipificar aquela ofensa dirigida a alguém, porque o crime de racismo, ele trazia essa conotação de algo que seria geral e da sociedade. Então, a intenção do legislador foi não ser impune essa ofensa dirigida a alguém. E aí, a leitura dos tribunais passou a ser justamente contrária à vontade do legislador, né? E veja bem, quando alguém é ofendido na sua honra subjetiva, ele é ofendido pessoalmente, a maior parte dessas ofensas são em público, né? E é dirigida a alguém que vai sofrer a consequência desses atos, inclusive psiquicamente, né, e dentro da sua comunidade, dizer que isso é menos grave do que o racismo, que é algo dirigido a um todo indeterminado, é uma grande inconsistência, uma grande incongruência, né? Ambos são graves porque ambos são racismo, né, e ambos são homofobia, e aí homofobia por aplicação analógica do Supremo Tribunal Federal.
Margarete, dá para a gente ter uma perspectiva em relação ao resultado dessa discussão no STF? Se caso outros esse mesmo entendimento do Cássio Nunes? Sim, seria um grande retrocesso, porque, como eu disse, a primeira turma do Supremo, ela já tinha se manifestado sobre a imprescritibilidade e sobre a equiparação da injúria racial ao racismo, né? O STJ também já tem julgados dizendo que injúria racial é uma espécie de racismo e por isso é imprescritível. Então, se hoje o pleno julgar de modo contrário a isso, nós teríamos sim um retrocesso, embora seja um julgamento em um habeas corpus e isso não possa ter um reflexo, né, erga omnes, mas a gente sabe que quando uma decisão do Supremo é tomada, a tendência da jurisprudência é acompanhar o Supremo Tribunal Federal, ainda mais uma decisão de pleno, né? Então, é um grande retrocesso, é quase que uma inaplicabilidade, uma inviabilidade de aplicação do crime de racismo e de homofobia no país, né? Então, nós estávamos avançando em termos de repressão criminal, de resposta criminal a esses atos tão graves, né? Lembrando que o Brasil é o campeão de agressões contra a população LGBT no mundo, né? É um dos que mais mata a população LGBT no mundo também, e os índices de suicídio entre a população LGBT é altíssimo. Então, assim, nossos dados são assustadores com relação à população LGBT. Com relação à população negra, né, isso está claro, né, toda a nossa sociedade é uma sociedade direcionada ao racismo, a reivindicação hoje é de construirmos uma sociedade antirracista, menos violenta, reconhecermos o racismo estrutural, reconhecermos o dever histórico que nós temos de reparação à população negra no Brasil, e um julgamento como esse faz com que, na verdade, sim, nós tenhamos aí um grande retrocesso nas decisões dos tribunais, tá? E cenas como a do Carrefour ou da padaria Dona Deola, né, que são cotidianas, talvez possam aí serem impunes. Puxa vida, a gente segue acompanhando então esse debate no STF. Margarete, quero agradecer muito a sua participação e a aula aqui para a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi muito aqui com você, com a entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada e até uma próxima, Margarete. Eu que agradeço, boa tarde, obrigada pelo convite.